Palavra doce e amarga. Todo mundo gosta de ouvir palavras boas, não é verdade? Ninguém gosta de ouvir o que precisa ser dito. Como seria bom ouvirmos somente elogios e profecias de coisas boas que vão acontecer. Só que a Bíblia tem sim a melhor das palavras, a palavra de salvação, a palavra da eternidade. O próprio Cristo veio como palavra, como a palavra do próprio Deus, e quem conhece a Cristo sabe como é bom ouvir o que ele tem para dizer. Só que para alguns, essas mesmas palavras que para nós são como mel, para outros serão muito amargas em suas vidas, pois serão palavras de juízo e de condenação a todos que não crerem em Jesus como Filho de Deus. Hoje, em nossa devocional, vamos falar dessa diferença da mesma palavra, que é doce como mel e amarga como fel. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. E vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A de hoje o tema será Palavra Doce e Amarga. Vamos ler o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 10, os versículos 8 a 9. Acompanhem comigo. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Irmãos e irmãs, João teve mais uma vez do céu, ele veio com uma visão sobre a terra. Vamos nos lembrar aqui. Primeiro, João estava diante do trono do Senhor e o viu com um livro. E nesse livro tinha 7 selos nas suas mãos. Somente Jesus poderia abrir esse livro e esses tais selos. Cada selo representava um anjo com pragas e destruições sobre a terra. O último selo era um anjo com 7 trombetas. Até agora, nós já vimos a manifestação de 6 dessas 7 trombetas. Falta ainda uma das trombetas a serem tocadas sobre a terra. Chegamos então aqui no capítulo 10. Só que antes dessa 7ª trombeta ser tocada, apareceu um outro anjo muito poderoso sobre a terra. Suas pernas eram como colunas de fogo, e ele colocou um de seus pés na terra e o outro no mar. E daí bradou como se fosse um leão e foi despendido 7 trovões estarrecedores, que nesses trovões foram ditas algumas coisas para João, mas que ele não poderia relatar o que foi dito por esses trovões. Este anjo disse para João que não haveria mais demora. Quando a 7ª trombeta fosse tocada, todo o mistério de Deus anunciado aos seus profetas e servos haveria de ser cumprido. Uma voz do céu disse para João que esse anjo tinha um livro na mão, e João deveria pedir ao anjo esse livro. Quando João pediu o livro, o anjo lhe disse que ele precisaria comer o livro. Ele teria um gosto de mel na boca, mas no estômago teria um gosto muito amargo. E tudo o que ele receberia de instruções nesse livro seria para profetizar a todos os povos, nações, línguas e reis. Então veja, João recebeu palavras que na boca eram doces e no estômago eram amargas. E essas palavras seriam profecias a todos os povos, que para aqueles que creem são como doce, como mel, mas para os incrédulos elas seriam muito amargas, pois trariam julgamento, juízo e condenação. E realmente, irmãos, é o que a palavra do Senhor faz acontecer sobre as nossas vidas. Para aqueles que creem, a palavra é doce. Ainda que tenha o amargor, nós sabemos saboreá-la, pois o próprio Espírito Santo nos ajuda a obedecê-la e acreditar em tudo que ela nos diz. Pela palavra, nós deixamos o pecado.
Pela palavra, nós aprendemos a perdoar, que não é nada fácil, não é? Pela palavra também, nós aprendemos a ter prejuízo em prol do reino de Deus e do nosso próximo. Pela palavra, nós temos coragem de abandonar tudo e servir ao Senhor. Pela palavra de Deus, nós conseguimos abandonar os prazeres deste mundo e entregar nossa vida ao Senhor. Pode parecer amargo, mas para nós, ela é doce como o mel. Agora, se não cremos no Senhor da palavra, tudo para nós será parecido com o mel, mas no final nos trará um amargor sem igual. Tudo fica difícil para quem não crê na palavra de Deus. Por isso, encontramos muitas pessoas que relativizam tudo, dizem que, não, isso aqui não tem nada a ver, chamam pecados de apenas errinhos, pensam que Deus sempre vai ter misericórdia somente. Pensam que Deus é bonzinho e não vai castigar ninguém, não vai mandar ninguém para o inferno. Olha, essas pessoas ficam com o doce do pecado, mas esquecem do amargor do julgamento e do juízo. Nunca se esqueça disso. Este mundo pode ser muito doce para você, mas lá na frente vai ser muito amargo. E o contrário também é verdade. Pode ser que a palavra para você hoje, a vida cristã, seja muito amarga, mas lá no final nós saberemos de o quanto doce ela é para os filhos de Deus. Amém? Deixe o Espírito Santo adoçar sua boca com a palavra que é mel para os que creem. Você terá um prazer incomparável de ouvir, de se alimentar da palavra de Deus. Ela trará todo o sustento que você precisa. Pode crer nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus traga esse doce na nossa boca. Ainda que as dificuldades e lutas venham se amargar dentro de nós, na realidade nós sabemos que tudo que nos espera é mais doce que o mel. Vamos orar, logo depois nós vamos interceder uns pelos outros. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que para nós, Pai, é doce como o mel. Lá para dentro da nossa alma, para dentro do nosso espírito, Senhor, às vezes, Senhor, se torna até um pouco amarga, porque não é fácil. Tem lutas, tem dificuldades, tem batalhas, mas, Senhor, Tu sempre nos trará a recompensa da alegria dessa palavra ser doce como o mel. Nós já aprendemos isso, Pai. O mundo não entende a sua palavra. O mundo pensa que o Senhor quer apenas nos condenar, nos cercear de fazer as coisas, tirar nossos prazeres, mas é porque eles ainda não viram o maior prazer que nós temos de estar em sua presença e de sermos alimentados pela sua palavra. Abra os olhos e o entendimento de todos os nossos irmãos, que nós entendamos que a tua palavra é mais doce do que o mel. Estar na sua presença, Pai, é infinitamente melhor do que o juízo que virá sobre esse mundo e trará muito amargor à vida de todas as pessoas que não creem no Senhor Jesus como Salvador. Que a nossa vida, Pai, esteja em suas mãos e o Senhor nos ensine, oh Deus, a nos alimentar da sua palavra, meu Pai, ainda que ela exija de nós o mais difícil, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está nos alimentando com o melhor alimento da terra. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor nosso Deus, nós também oramos agora pelos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui nas redes sociais. Colocamos em suas benditas mãos nossos problemas, nossas lutas e dificuldades, as causas impossíveis, as enfermidades, as dores e dificuldades que passamos aqui, tudo colocamos em suas mãos. Paizinho querido, nós não te servimos para o Senhor ficar nos dando coisas, mas como é bom a gente ter um Deus para poder pedir, um Deus que pode tudo e todas as coisas e que pode fazer milagres para nós. Longe de nós pensar que é o Senhor que é o nosso servo, de jeito nenhum. Nós é que somos servos do Senhor e, ó Deus, segundo o que lemos na palavra, o Senhor se agrada de atender a oração dos seus filhos e por isso nós te buscamos. A nossa confiança não está em homens ou em cavalos, no dinheiro ou na nossa saúde ou na nossa inteligência. A nossa confiança está no Senhor.
Senhor. Oramos por aqueles que estão abatidos e derrotados, pensando em desistir, em largar tudo. Oramos pelos que estão doentes, meu Pai, com uma enfermidade física ou talvez com uma enfermidade emocional. Oramos por aqueles que estão atribulados, atormentados por espíritos malignos, vendo vultos, ouvindo vozes, com enxaquecas que nada melhora. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda a seta do inimigo, toda armadilha, toda arma que veio do inferno contra nós, contra a nossa família, seja anulada agora. Proteja, Pai, em nome de Jesus, a casa, a família, o trabalho, as finanças, os filhos de cada um de nós. Senhor Deus e Pai, assim nós oramos, ó Pai. Abençoe os empresários, os funcionários, os profissionais liberais, os autônomos, ó meu Pai, os ambulantes, os vendedores, que todos sejam guardados por Ti e sejam prósperos para a generosidade, conforme a Sua palavra nos diz, Pai. O Senhor não quer nos fazer ricos apenas para termos dinheiro, sendo que nem vamos levá-los daqui, Pai. Mas o Senhor pode nos tornar ricos, sim, para a gente ser generoso, abençoar a obra do Senhor, abençoar os mais pobres, abençoar outras famílias. Enfim, o Senhor sabe o que faz. Então, prospera a nossa vida e nos abençoe. Tire o teu servo e a tua serva de todo embaraço financeiro e ajuda cada um de nós a vivermos em fidelidade ao Senhor, à nossa família, ao nosso país. Em nome de Jesus, oramos pela nossa terra, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Oh Deus, oramos pelo mundo, repreende as guerras, a violência, as drogas. Em nome de Jesus, Pai, que a paz do Senhor possa reinar no coração de cada um dos teus filhos. Louvamos o teu nome pela oportunidade de viver. Abençoe o nosso dia com paz, com alegria e o renovo do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar o vídeo e também de se inscrever nos nossos canais. Tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.